Você conhece a história da Daslu? Agora, você sabia que tentaram fazer uma igual no Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Daslu Carioca? O mais irônico é que o final dessa história é bem parecido com o final da Daslu. Escândalos fiscais, dívidas e até prisão. Essa é a história do Espaço Landgren. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar, eu sou Mariana Quintas e nesse canal a gente conta tudo sobre fofocas do mundo da moda, histórias antigas que, se depender desse canal, elas nunca serão esquecidas. E eu espero que vocês estejam gostando do meu novo cenário, porque o meu último cenário foi muito criticado. Até falaram que eu não entendia de luxo porque eu não tinha uma cabeceira, sendo que nem era meu quarto, gente, mas tudo bem. Agora o cenário tá bem cheio de informação, espero que vocês gostem. Vamos começar a história lá do começo. Na verdade, o sobrenome Landgren, ele é muito famoso, porque é o sobrenome da família que criou a rede Pernambucanas, que foi fundada em 1908 em Recife, obviamente, por Herman Theodor Landgren. E a Pernambucanas, né, ela começou como uma casa de tecidos, principalmente para cama, mesa e banho, e depois ela foi se expandindo até chegar nesse ícone popular que a gente conhece até hoje. E dentre as gerações que foram passando, o Herman teve, acho que 2 filhos. Um deles era o Arthur Herman Landgren, que teve um filho chamado Nilson, que casou com a Eliana Landgren e tiveram 4 filhos: o Eduardo, o Nilson Jr., a Regina e a Silvana. Mas a protagonista da nossa história vai ser a Regina Lundgren. E a Regina, ela era muito discreta na mídia, por isso existem poucos relatos sobre a sua história. Na verdade, sobre essa história no geral, eu acho que a Daslu teve muita visibilidade. Eu acho que essa história ficou mais famosa talvez no Rio de Janeiro do que em São Paulo em específico. Mas o que a gente sabe sobre a juventude da Regina, ela passou parte no Rio de Janeiro e na Europa, principalmente circulando entre, né, os meios da alta sociedade ali. E essa vivência internacional acabou fazendo com que ela despertasse um grande interesse por moda, por boutiques europeias, por uma experiência de compra mais sofisticada. Tem até relatos de que a Regina, quando era mais nova, ela cortava as etiquetas de marca das suas roupas para não ostentar o dinheiro da sua família, porque era uma família muito rica. E aí, durante os anos 80 e 90, a Regina passou a frequentar bastante a alta sociedade carioca. Ela aparecia em eventos de moda, em colunas sociais, em desfiles, além de muitos encontros da elite cultural e empresarial do Rio de Janeiro. E como surgiu, né? Como foi a criação do Espaço Landgren? No início dos anos 2000, com a febre que estava a Daslu, eles dominavam o cenário do mercado brasileiro na questão luxo. E aí a Regina resolve criar um projeto bastante similar, bem inspirado na Daslu, que era criar uma multimarca de luxo, só que no Rio de Janeiro. E aí nasce a sua primeira loja no Shopping Fashion Mall, lá em São Conrado, e foi um enorme sucesso na época. A loja vendia grifes das marcas internacionais e se tornou bem conhecida entre a elite carioca. A Regina se tornou embaixadora da Fendi no Brasil, tendo até uma bolsa baguete feita em homenagem ao Brasil, que ela até deixava dentro de uma caixa de vidro na loja exposta. E ela frequentava os mais tops desfiles de luxo, tinha uma boa relação com as marcas lá de fora, assim, de luxo. E a loja dela, né, no shopping, era tão disputada que até relatos de clientes que quase estapeavam por uma peça exclusiva da Christian Dior. Então, com objetivos mais ambiciosos, nasce o Espaço Landgren em 2004, que ocupava uma das avenidas mais caras, que tem o metro quadrado mais caro do Brasil, que é a Avenida Vieira Solto, lá em Ipanema. Praticamente beira-mar. Você tem a vista, assim, do Rio de Janeiro, a vista mais maravilhosa do Rio de Janeiro possível. E a investida inicial foi de 2,2 milhões de dólares. E é engraçado que a Regina, ela falava sobre a moda do Rio de Janeiro assim, abre aspas: enquanto a maior parte dos brasileiros adora exibir as marcas que compram, carioca tem um trabalho danado para se vestir de forma que pareça não estar nem aí. Então ela tinha uma certa crítica do jeito que os cariocas se vestiam. E ela conta numa entrevista que para assumir a representação de uma marca aqui no Brasil, uma marca de fora, você precisava comprar a coleção inteira. E isso acabava incluindo peças de inverno, às vezes até pesadas, que, gente, pro calor do Rio de Janeiro não tinha nem sentido. E ela até cita como exemplo um pullover de cashmere bem leve que custava o preço de um
carro na época que ela era obrigada a trazer porque ela tinha que trazer a coleção inteira. E aí quando ela chega, né, no Brasil, ela já tava assim, ela tentou negociar, mas não deu certo, ela teve que meio que engolir e já amargar aquele prejuízo que ela iria passar porque ninguém iria comprar um pullover de cashmere no calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Mas, para sua surpresa, uma cliente chegou, né, assim que ela colocou a coleção, uma cliente chega, compra esse pullover e depois de uma semana ela volta e compra outro. E ela parou e até, né, curiosa, perguntou assim, nossa, posso saber por que você comprou? Por que você escolheu comprar esse pullover de cashmere nesse calor do Rio de Janeiro? E ela era tão chique que ela falou que eles eram bem fininhos e eles cabiam na bolsa. E ele era ótimo quando ela ia viajar de lancha em Angra com os amigos dela. Então assim, realmente tinha um mercado ali oculto no Rio de Janeiro que ela queria atender essa elite. E aí, para transformar esse sonho dela em algo de sucesso, ela chamou o ex-presidente da Louis Vuitton, Carlos Ferreirinha, e a ex-diretora de moda da Louis Vuitton também no Brasil, a Martina Buggs. E ela projetava que a sua loja seria uma referência de moda em mais ou menos uns 6 meses depois do lançamento. E ela tinha certeza que a loja ia se tornar um cartão postal do Rio de Janeiro. E segundo Ferreirinha, a previsão assim de 12 meses era que a marca faturasse entre 10 a 12 milhões de dólares. E ele falava que no Rio tinha uma demanda reprimida por nunca terem uma experiência de moda desse porte. O projeto ele tinha cerca de 2.000 metros quadrados. Esperava-se ter grifes internacionais, ambientes bem decorados, um espaço para eventos, atendimento exclusivo. E no catálogo incluía ter marcas nacionais e internacionais como Fendi, Dior, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, John Galliano, Valentino, Gucci. E também tinha um restaurante chamado Terraço do Espaço, que tinha comida nordestina, né? Porque... Olha o gato aqui. Deita, filho. Tinha justamente raízes nordestinas, então tinha saladas com macaxeira, camarão, frutos do mar, lanche com tapioca. Então era uma comida bem diversificada. E aí, com toda essa chiqueza, a mídia começou a chamar de Daslu Carioca. Mas, como tudo que é bom dura pouco, o espaço Landgren começou a quebrar logo no início, quando ele começou a rodar, porque justamente essa mudança de patamar existiu um alto investimento. E aí, o marido, na época da Regina, o tal do Zito, ele disse que o dinheiro maior ia vir de um empresário que iria investir, chamado Mauro Crispum, que ele teria aparentemente comprado metade da sociedade por 2,5 milhões. Porém, ele falou que só uma parte desse valor teria sido pago, só que aí as dívidas para a mudança de endereço já tinham sido feitas. Com isso, só aumentou a bola de neve. Eles chegaram a pedir dinheiro emprestado, até para um amigo deles, que no caso era o Edson Celulari, que ele emprestou cerca de 170 mil reais, que nunca foi pago, e depois o Edson Celulari acabou processando eles. E aí o Crispum também quis processar para cobrar o dinheiro, porque ele alegava que não tinha sido um investimento, e sim um empréstimo, por isso que ele queria o dinheiro de volta. E aí ele estava pedindo mais ou menos 5 milhões de reais. E aí, com o aumento da dívida, com essa bola de neve toda, a Regina resolve voltar, fechar esse espaço ali na Avenida Vieira Solto e voltar para o Fashion Mall, onde tudo começou. Porém, ela já tinha acumulado muitas dívidas e ela tinha uma dívida de 10 milhões. E aí, ela acabou sendo despejada do shopping. E aí, pra piorar, a Regina acabou se separando do Zito, né, o ex-marido dela, alegando ter visto ele beijando uma vendedora da loja em uma festa de Réveillon em 2009. E aí o casal ainda, além de brigar com Deus e o mundo que estava processando eles, eles começaram a brigar entre si, acusando um ao outro de ser o problema que a empresa faliu. A Regina e o ex-marido eles foram condenados por cerca de 2 anos e 6 meses de prisão por falsificação de documento num processo criminal aberto pelo Ministério Público em 2004. Eles alegaram que teria sido usada uma empresa no Espírito Santo para importar esses produtos de luxo que seriam revendidos na loja, igual a Daslu fez, né, essas falsas importadoras. E justamente o objetivo era ludibriar a Receita Federal. Os débitos superaram 4 milhões e a Regina não conseguia nem contar com a própria família, porque a Rede Pernambucanas ela entrou numa disputa judicial entre herdeiros e a parte que foi dada à Regina foi declarada como falência, porque ela acabou gastando tudo e perdendo tudo, né? Por onde anda a Regina hoje em dia e o ex-marido dela? O último registro era que ela tinha retornado ao mundo fashion, mas dessa vez
como CLT, sendo gerente de uma loja lá no Ipanema. Já o ex-marido, ele falou que com tantas alegações e tantas coisas que falaram sobre ele, era muito difícil conseguir um emprego e que ele morava num apartamento pequeno em Ipanema, que o aluguel custava R$800 na época. E aí, como eu falei, a Regina culpa o ex-marido de ter falido, porque ele cuidava da administração do negócio e ela cuidava da identidade da marca, mas vai saber de que é a culpa. Eu acho que, no caso, é uma junção de tudo. Talvez sonhos muito ambiciosos, pouco planejamento, né? Você chamar gente da Louis Vuitton pra construir uma loja, gente, isso ia sair caro, era tipo assim, coisas feitas. Toda a mobília da loja era feita com móveis importados e era pó de mármore da Itália. E isso custa dinheiro. Então você precisa saber muito bem o tanto de retorno real que isso vai trazer. Mas acabava que o balanço ali, o balanço patrimonial da empresa, ela devia muito mais do que ganhava, né? Ela tinha muito mais débito do que crédito. O espaço Landgren acabou indo de rasta pra cima. Como vocês gostam de saber o que tem no lugar do Espaço Landgren? Então, se você for lá na Avenida Vieira Solto, na esquina onde ficava, hoje em dia tem um restaurante chamado Il Piccolo, em uma parte, que era a parte ali da entrada do casarão, que tinha as fontes ali na frente. E na esquina tem um bar chamado Boteco Belmonte. E essas fotos que eu mostrei aí são do último registro do Google Maps de 2024. Então, se fechou ontem, eu não vou saber. Mas, aparentemente, na minha pesquisa, ainda estão abertos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre essa história. Confesso que eu não sabia. Essa história foi uma sugestão de um seguidor lá no Instagram. Então, se vocês também têm sugestões, querem saber mais a fundo alguma história que vocês já ouviram falar, pode mandar pra mim, que eu sou uma grande curiosa e adoro pesquisar sobre esses assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça aí de deixar seu comentário, que vocês estão comentando bastante, eu tô gostando muito. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e também me siga lá no Instagram, que eu estou todos os dias ativa por lá. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.